Idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando a serviço do rádio em mais uma semana de trabalho aqui. Sejam todos bem-vindos comigo e com o Timaço do Batista até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Elenco da Ponte emite nota sobre situação financeira e diz que só voltará aos treinamentos após os pagamentos dos débitos pendentes. O texto foi compartilhado através da assessoria pessoal dos jogadores e explica que a mudança na apresentação do dia 1º para o dia 8 de dezembro também teve motivação financeira. Jogo-treino que seria realizado no último sábado foi cancelado como forma de protesto. Macaca estreia dia 11, um domingo, contra o Corinthians na Neoquímica Arena no Paulistão. Com gols de Kevin e Ryuta Takahashi, Guarani fica no empate por 2-2 com elenco sub-20 no primeiro jogo-treino da equipe profissional. Bugre estreia no Paulistão dia 10 de janeiro, sábado às 18h30 contra o Primavera no Brinco. Venda ou possível venda de João Marcelo a clube dos Emirados Árabes pode render quantia financeira ao Guarani. Clube Alviverde detém 10% dos direitos econômicos do atacante, que foi emprestado ao Al-Ahly com opção de compra. Corinthians vence o Vasco no Maracanã e conquista o tetracampeonato da Copa do Brasil. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram para o Timão, que também assegura vaga na Libertadores do ano que vem. Neymar operou o joelho em Belo Horizonte. Atacante corrigiu um problema no menisco com o médico da seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, nesta segunda-feira. Então, agora é só se recuperar. E tomara que se recupere o mais rápido possível o Neymar.
Perugia se torna campeão mundial de vôlei pela terceira vez após derrotar o Osaka. O time italiano venceu o campeonato disputado no ginásio Mangueirinho, em Belém, de forma invicta. Vôlei Renata ficou com a 4ª colocação. 97102-1493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Pode mandar sua mensagem de texto que já já ela vai para o ar. E pelo YouTube também da rádio, Rádio Bandeirantes Campinas. Clica lá em comentários e mande a sua mensagem. E aproveite, você que fica aí efetivamente navegando pelas coisas do YouTube, manda um joinha pra gente aí, dá uma força pra rapaziada aqui, tá bom? Um joinha da sua pessoa é muito bem-vindo aqui para a equipe esportiva do Carlos Batista. Em Campinas, 11h34 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o título do Corinthians sobre o Vasco pelo placar de 2-1. Ontem no estádio do Maracanã. O Timão jogou com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, depois Angileri, Ranieri, depois Carrilho, José Martínez e Maicon, depois André, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto, depois João Pedro, a equipe do Dorival Júnior. O Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, depois Matheus França, Robert, Renan e Puma Rodrigues, depois David, Barros, depois Verrete, Felipe Coutinho, depois Tietê e Thiago Mendes, Andrés Gomes, Rayan e Nuno Moreira, depois CGB, a equipe do técnico Fernando Diniz. O Corinthians saiu na frente com o Yuri Alberto no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Nuno Moreira empatou para o time Cruz Maltino, mas no segundo tempo, Memphis Depay fez o gol do título do Corinthians para um público de mais de 67 mil torcedores. Deu Corinthians 2 para o Timão, 1 para o Vasco. Corinthians campeão da Copa do Brasil. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Acompanhando aqui as comemorações corintianas, tudo leva a crer, tem muita gente lá na Neoquímica Arena, em comemoração ao título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians ontem no Maracanã. E os profissionais de imprensa já estão lá, provavelmente, isso não está confirmado ainda. Os jogadores do Corinthians chegam na Neoquímica, sobem no trio elétrico e saem em carreata pela cidade de São Paulo. Tem muita gente lá esperando. Vamos ver o que espera para a torcida nessa comemoração. Deixa eu começar pelo YouTube aqui hoje. Esse time da FEPASA vai virar amador. Não fala isso, cara. Um abraço a Paulínia, viu, Amauri? Não vai virar, não.
Bom dia a todos, é o Sebastião Moreira. O Carlos Matozinho, bom dia a todos também, muito obrigado. Fico muito triste com a situação da nossa rival. Ela não tem dinheiro, enfim, muita gente aqui. Boa tarde, Ponte Pretanos, o Jacir, o Francisco Lucena, bom dia a todos da Band, uma ótima semana. E por aí vai, muita bronca, muita chateação, muita indignação pela situação da Ponte. Muito bem. Aqui também é outra mensagem para o jornalismo. Como falado pelo Tigrão na sexta, estamos aguardando a palavra do clube, seja Berlim, Torrano ou qualquer outro torcedor, né, qualquer outro. Mas o torcedor simples, que está sempre ao lado, o sócio TC10, merecem o devido respeito e, no mínimo, uma explicação. Transferban, contas foram desbloqueadas, salários, cotas de TV, adiantamento de liga, perder jogadores e, principalmente, tranquilidade para Marcelo Fernandes trabalhar. É o Carlão que manda a sua indignação aqui. Eu tenho falado há muito tempo isso aqui. Eu estou falando desde agosto. Situação preocupante. E eu tenho informação dentro do elenco da Ponte. Minha fonte não é presidente, vice-presidente. A minha fonte é fidedigna. Não é? Tá me alertando, olha, só promessa. E uma hora a conta chega. Agora os caras estão de greve aí. Olha que situação que a Ponte chegou. Olha que situação. Tendo que preparar o time para o Campeonato Paulista e o time entra em greve. Tomara que seja resolvido, mas eu estou muito preocupado. Quando vocês vão cobrar o novo presidente da Ponte, Berlim, pelo calote aos funcionários e jogadores? A justiça nada vai liberar até janeiro. Entraram em recesso, Alexandre. Eu estou cobrando aqui todo dia. E você assiste, ouve tudo aqui, né? Todo dia na hora do almoço, Alexandre. O presidente não dá entrevista. Luca confirmado no Guarani entre hoje e amanhã. O Guarani vai confirmar a contratação. Tá bom, Mauro. O Breno já informou sexta isso. O senhor Eberlin e o doutor Torrano não vão se pronunciar diante dessa situação? Paulo Bonfim. É o que a gente está esperando, né? Torrano não passa de testa de ferro do Eberlin. Ocupou a vaga apenas para evitar o desgaste gigantesco que o ex-presidente já acumulava. Espero que agora entendam o como é fácil acumular processos. A diferença é que Carnielli, por ter dinheiro, não deixava de pagar os salários. Já vocês, que vergonha, homens sem palavras, se igualam a verdadeiros moleques. Quem escreve isso é o Paulo Neves. Bom dia, será que a Ponte entra em campo esse ano? Esse ano não entra mais, né? Mas o ano que vem, tudo indica que sim. Ponte será presa fácil, pois está sem treinamento. Vamos em frente. Jogo de ontem do Corinthians não deve nada para qualquer jogo da Champions. E o Flamengo só perdeu a final nos pênaltis. E mesmo assim temos uma seleção que não convence. Qual a explicação para isso? Erivelton, desmandos, falta de um projeto, acreditar em pessoas que não tinham capacidade para comandar a seleção brasileira e por aí vai, né? Safra ruim de jogadores, jogador mimado, jogador com privilégio e por aí vai. Tem muita explicação para o insucesso da seleção. Parece que o Ancelotti está colocando a casa em ordem. Vamos ver na Copa. Passando só para dizer que os jogadores da Ponte estão cobertos de razão em parar tudo. Talvez assim radical. Resolvam algo. Uma vergonha. Marcelo Pimentel. Vendo as notícias daqui de Minas Gerais, é muito preocupante contratar sem poder registrar. Pelo jeito não está se conseguindo dinheiro para baixar o Transferban e nem saldar salários, muitas coisas escondidas. Vamos aguardar, nada de transparência. Aliás, continua reunião de 6/1/2026. Para quê? Estou preocupado demais e com toda a torcida também. Paulo Kikuchi. Um abraço, Paulo. Obrigado pela mensagem. Tá dizendo aqui o Aguinaldo, não vou ler no ar para não ser provocativo.
Ponte vai pegar bomba já de cara no Paulistão. Cachelli, enfrentar o Corinthians nunca é bom, né? Sempre muito difícil, complicado, mesmo que o Corinthians atue com o Sub-20. Em Campinas, 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, os bastidores da Ponte Preta seguem agitados, mas com notícias não tão boas assim para os torcedores pontepretanos. Como é de conhecimento de todo mundo, a Ponte Preta enfrenta uma grave crise financeira e aí na sexta-feira eu informei ainda dentro do Esporte em Debate que os jogadores haviam anunciado, oficializado, que iriam realizar uma greve a partir de hoje, dia 22 de dezembro, uma segunda-feira, caso os salários não fossem pagos. Os jogadores emitiram uma nota oficial para a imprensa, reafirmando que a reapresentação mudou do dia 1º para o dia 8 de dezembro por conta dos salários atrasados, até para a diretoria executiva ter um tempo maior para conseguir regularizar os pagamentos e quitar as dívidas que tem com os jogadores. Os jogadores também afirmaram que recentemente o Marco Ebelin, hoje primeiro vice-presidente e diretor de futebol da Ponte Preta, teve no CT nos últimos dias, conversou com os jogadores, deu um novo prazo para realizar o pagamento dos valores em abertos, mas esse prazo, mais uma vez, não foi cumprido. Com isso, a Ponte Preta tinha um amistoso, um jogo-treino marcado contra o Rio Branco de Americana no sábado pela manhã, no CT do Jardim Olina, e aí os jogadores também decidiram não realizar essa atividade, que é claro, prejudica e muito a pré-temporada da Ponte Preta. Lembrando que a Macaca estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, vai enfrentar o Corinthians lá na Arena no domingo, 4 horas da tarde. Outro jogo importantíssimo para a Macaca também, que está marcado às 4 horas da tarde, é o Derby 213. A Federação Paulista desmembrou todas as 8 rodadas da primeira fase e o derby, marcado para a 6ª rodada do estadual mais disputado do país, ficou com dia e hora marcada. Então anote aí na sua agenda, torcedor, sábado, dia 31 de janeiro, às 4 horas da tarde, Derby 213, lembrando que é um jogo com torcida única, portanto, mando do Guarani, apenas torcedores bugrinos podem comparecer ao estádio e, é claro, a torcida da Ponte Preta vai acompanhar todos os detalhes desse derby aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, CH! Eu não sei nem o que eu falo para vocês, sinceramente. Se eu pudesse escolher, se eu fosse dirigente da Ponte, se eu pudesse escolher continuar na Série C ou ficar deste jeito, eu continuaria na Série C, abriria a mão do campeonato. Para fazer dívida e ficar do jeito que está. E o que mais me indigna, e eu falei na semana sequente da apresentação e aclamação do presidente Torrano, é a falta de informação, de pronunciamento, ninguém fala nada. É um silêncio sepulcral. Eu não sei o que vai ser. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Se não pagar, os caras não vão voltar a treinar. Se não treinar, está comprometida a preparação para o Paulistão. Aí vocês sabem qual é o desdobramento disso. E não tem ninguém da Ponte para dizer o que está acontecendo, o que vai acontecer e qual é o planejamento. Eu lamento muito isso. Eu fico muito triste com essa situação. Mas essa é a verdade. A verdade dos fatos é essa. E o César Paiva pergunta aqui para mim, você acha, Carlos Henrique, que tem chance da Ponte jogar e estrear com o Sub-20? Não sei. Pode ser. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Tem a Taça São Paulo, né? O Sub-20 está, entre aspas, né? Envolvido na taça, enfim. Elvis não pode explicar tudo isso, ou ele é bode expiatório. Eu que estou sabendo, a Ponte não deve nada a ele, somente ele está em dias com suas remunerações. Eu não tenho essa informação. Deixa eu ver quem que falou isso aqui. Não se identificou. Eu não tenho essa informação, amigo. Final do telefone 6990. Não tenho essa informação. Não dá para defender o presidente agiota
dinheiro no clube durante a gestão própria, inverte mal, depois cobra mesmo mal. Estou... Avelar, confusa a sua mensagem, cara. Não consegui entender, tá bom? Eberlin e diretoria deveriam deixar para quem sabe tocar o clube. Nem pensem ou não pensam em SAF. Esses caras vão levar a Ponte à falência. Laércio. O nome aqui do ouvinte, 16990, é Carlos. Tá bom, tá registrado. Tigrão tá por aí? 11h49, Valdemir Gomes chegando para comentar a Ponte. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Essa situação da Ponte já passou de todos os limites, né? Eu tive a oportunidade de falar na última sexta-feira, dentro do Esporte em Debate, que a coisa tem que funcionar mais ou menos assim, né? Aquela história da moita, né? Ou faz ou desocupa. Estamos aguardando, continuamos aguardando aí uma palavra oficial da diretoria executiva da Ponte, seja do presidente, do vice-presidente, enfim, quem possa falar pelo clube, porque a situação é dramática e a torcida está sofrendo muito com isso. Agora a greve, não vai treinar, o time não se apresenta. E aí, como é que faz? Vai dar WO no Campeonato Paulista? Vou segurar minha onda aqui para não me exceder, hein? Mas, sinceramente, estamos aguardando uma palavra oficial para saber onde é que vai parar isso, qual é a estratégia, o que pode ser feito, qual o planejamento, qual a solução que vai ser dada. Porque desse jeito não dá, e se for esse o panorama, e se for esta a situação, sem que ninguém se manifeste e dê uma satisfação para a torcida, alguma coisa tem que ser feita. Algo tem que ser feito. E rapidamente, para mudar tudo isso. Tá demais. Chegou ao limite da insuportabilidade. CH. Meus amigos, a situação não está para brinquedo. Bom, vamos seguindo aqui com o programa e agora com a mensagem da Desktop. Desktop 100% fibra ótica para começar em 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Chegando com Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue na indefinição se contrata ou não o centroavante Luca. O Bugre deu uma recuada pela repercussão negativa com relação à torcida. Agora, não houve proposta formal, não houve uma oferta para o Luca nesse momento. O Guarani consultou, o jogador deu ok, ele que está treinando fisicamente, está com 35 anos, estava no Novo Horizontino, mas não houve uma proposta oficial pelo Luca. Bom, o Guarani segue no mercado, atrás de um centroavante, atrás de um segundo volante e também atrás de um lateral direito. São essas as posições que o Guarani quer para completar o elenco de 2026. Lateral direito, nesse momento, não é prioridade, porque o Cicinho tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Pode chegar um lateral agora, no meio do campeonato, ou no mais tardar, depois que terminar o Paulistão, pensando na Série C do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, no último sábado, o Guarani realizou um jogo-treino em Louveira contra o time Sub-20. O Matheus Costa pôde testar vários jogadores do elenco, praticamente todos, né? E o placar final foi 2-2. O placar final é o que menos importa, mas foi bom para o técnico Matheus Costa dar uma rodagem para esse elenco. Os gols do time profissional foram marcados pelo Ryuta Takahashi e também pelo Kevin, que é o centroavante da base e vem chamando bastante atenção nos treinamentos. Ele que é o reserva imediato do Maranhão.
que é o centroavante que vem atuando entre os titulares. E o esquema de jogo que o Matheus tem adotado é o 4-3-3, esquema preferido do treinador bugrino. O Guarani vai treinar até amanhã na cidade de Louveira e depois se reapresenta no dia 26. Dia 26 o Guarani volta para Bragança Paulista. E dia 26 também é o dia da chegada do goleiro Fernando Miguel. Desses reforços que estão aí, o Fernando Miguel é o único que ainda não chegou. Está no período de férias porque ele terminou há pouco o Campeonato Brasileiro da Série A pela equipe do Ceará. Mas uma coisa é certa, né? O Fernando Miguel chega já para ser titular na estreia do Guarani. Estreia que tem data. Dia 10 de janeiro, um sábado, 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Primavera vão se enfrentar. Jogo pela primeira rodada do Paulistão. Saiu a tabela completa. É claro que ao longo dos dias a gente vai repassar todos os jogos do Guarani. Daqui a pouquinho, meio-dia, na tela da Band, ao vivo com a gente, o técnico Matheus Costa. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. Está aí o Guarani, que fez o seu jogo treino, diferente da Ponte, que teve que cancelar pela greve dos jogadores. Uma pena, né? Uma pena. A gente lamenta muito. E fez 2-2. Mas é para fazer experiência, né, Tigrão? Não tem... Mas é importante. Sim. Não é competição, né? É contra o Sub-20, fica todo mundo orientado para tomar algum cuidado a mais. Não adianta dar a entrada como se tivesse na final da Copa do Brasil ontem, né? Os caras estavam babando na gravata. Não, mas é importante, é uma prática legal. Tá aí, eu acho que como profissional mesmo num jogo treino e contra o Sub-20, acho que o primeiro gol do Ryuta, né? O primeiro gol dele, que eu tenho a informação, acho que é o primeiro. Legal, tá aí, tá para ser emprestado, mas não foi ainda, quem sabe permanece. E o outro foi do menino que veio do Júnior, né? Kelvin. O Kelvin, que promete muito, fala-se maravilha desse garoto. Moleque é bolão. É bom de jogo, você vê, já foi lá, é jogo treino, mas quem marca no jogo treino, quem tem faro, marca em qualquer competição. A informação já era muito, muito concreta antes mesmo disso aí, já quando ele estava no Sub-20. A repercussão, né? A repercussão do trabalho dele é muito boa. Ele é diferente. Diferente. E manda aí um grande abraço aí pro Edivalmir Massa, te mandou aí um picles / pimenta. Sensacional isso daí, você vai curtir muito. Muito obrigado, Edivalmir. Eu gosto muito, ainda bem que o meu você trouxe com coentro, porque eu gosto. Aí. Obrigado de coração. É coentro, mas é levinho, é bacana. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem, no segundo e decisivo jogo da competição no Maracanã, o Corinthians venceu o Vasco pelo placar de 2-1 e conquistou o tetra da competição. Portanto, o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, 2-1 para cima do Vasco. O primeiro jogo, empate pelo placar de 0-0. Destacando agora a competição que é destaque na tela da Band, a Copa Africana de Nações. A competição começou neste fim de semana com a vitória do anfitrião Marrocos sobre a seleção de Comores pelo placar de 2-0. A competição, portanto, começou neste domingo e vai prosseguir ao longo das próximas semanas, com destaque, como eu disse, na tela da Band, jogos que serão transmitidos com exclusividade na Copa Africana de Seleções. Portanto, competição
que teve início ontem com a vitória da seleção de Marrocos. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.